Fala, Techcasters! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. Estou aqui com meu amigo Léo San. Tá, esqueci meu nome já. Foi. Não, Olá. a língua que embolou mesmo. Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Dani Alencar, boa tarde, vocês já bom sabem. dia. Estamos aqui com Adolfo Duarte, que vai falar um pouquinho sobre ortomolecular, a clínica que ele tem. E aí, Adolfo, conte um pouquinho para a gente, primeiro sobre você, como foi sua jornada até a clínica, até entrar nessa área de ortomolecular, sua jornada. Conte um pouquinho para a gente. Muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Prazer. No início teve o Big Bang, né? Então, de lá para cá, o que acontece? Bem lembrado. Eu sou filho de nutricionista. Certo. E, sendo filho de nutricionista, eu convivi muito com minha mãe, o trabalho dela. Vale a pena falar o nome dela, né? Que é o doutora super Amélia Duarte. Amélia Duarte, conhecidíssima a nutri aqui. mais metida do Brasil, é isso aí. E agora de Portugal. Em Lisboa, né? Trabalhando lá em Portugal. E Chiquérrima. ela me colocou, sem querer, dentro do que era a visão ortomolecular. Sim. Que é uma visão de saúde usando elementos próprios do organismo. Então, um dos princípios é esse. Então, eu vou proporcionar ao meu paciente mais saúde, usando vitaminas, minerais, aminoácidos, alguns fitoterápicos, aí isso foi evoluindo com o tempo, mas usando coisas que não sejam, de fato, agressivas para o organismo. Essa é uma das bases do pensamento. Desde cedinho, eu comecei a trabalhar com ela, né? Então, ela e meu pai montaram umas lojas de suplementos, que hoje você vê em todo lugar, né? Sim. Naquela época, não. Eu estou falando aí de 31, 32 anos Mas atrás. você é formado em nutrição, então? Eu sou formado em medicina. Medicina, Tá. é mesmo. Minha mãe não deixou eu fazer nutrição, não. Aí eu fiz medicina. E então eu comecei a trabalhar com ela desde essa época. Trabalhava muita parte comercial, mas eu tinha que entender dos produtos. Sim. E nessa de ter que entender dos produtos, eu fazia curso com ela, ia para congresso com ela. Que legal. Entendi. Eu ia de acompanhante, né? Aham. Era bom que não pagava. Tipo um trainee. Tipo um trainee. É, eu treinei. E aí pronto, daí eu comecei a me interessar, comecei a trabalhar de fato com o tema, depois fiz faculdade de medicina e já direcionado a isso, e eu só trabalho com isso, né? Desde quando me formei, fazer 20 anos de formado agora. Sim. Então, desde aquela época, só ortomolecular, lá com a Clínica Salos, né? Sim. Que você conhece bem lá, Claro. da turma toda. Temos também outros serviços lá, mas o meu trabalho como médico clínico geral, Sim. dedicado à abordagem ortomolecular. Então, Certo. é isso aí, né? Ao longo desses anos todos, foi só isso que eu fiz. Que bacana. Eu acho legal a gente falar um pouco sobre ortomolecular, né? Porque assim, é uma coisa que a gente vê, né, Léo, por aí, um certo Falando preconceito. sobre, existe certo preconceito realmente, né, da aplicação e da efetiva, vamos dizer, de que se realmente é efetivo E se- o o que faz, tratamento, né? Perfeito. o acompanhamento. o que a Tratamento, gente vê acompanhamento, assim, abordagem. Sim, O que eu vejo muito por aí, assim, tem gente que ama, entre os clientes, né? É. Os clientes amam, tal, não sei o quê. Aí tem uns que são mais ou menos, mas entre os médicos existe alguma resistência. Existe. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do porquê que você acha que isso Adoro acontece. falar sobre né? isso. Desmistificar um pouco, de repente, o ortomolecular, porque a gente sente que tem uma resistência no mercado. Realmente. Tem, é bom que tenha. Veja, eu trabalho com isso. Certo. E digo que é bom que tenha, e vou explicar por quê. Eu vejo essas ondas, né, de a ortomolecular sobe, depois desce, depois há muito tempo, tá? No sentido de as pessoas quererem, gostarem, estar na moda e depois... E até delas estudarem ou não. Sim. Entendi. Entendeu? Porque, para mim, um dos grandes problemas é esse. Olha como é que a coisa funciona. Alguém levanta a lebre, né? Traz aquele assunto à baila. E aquilo, de alguma maneira, é visto como comercial por um grupo de pessoas. E pega aquilo ali e transforma numa massa que é mais comercial do que técnica. E isso traz razão aos detratores. Por isso que eu falo que, muitas vezes, a crítica e a queixa ela é bem fundada, bem fundamentada. Tá? Por isso que, hoje em dia, eu já não me chateio tanto. Sim. Mas aí vem a outra face. Boa parte de quem critica é porque também não dedicou um minuto sequer do seu tempo para buscar entender Estudar. exatamente, entender do que se trata. Tanto que é interessante, eu tenho uma estatística de 100% de convencidos que tenham me dado 10 minutos de tempo para eu explicar o que é. Então, vamos usar o nosso tempo aqui. Mas fala entre os médicos, sabe, Também. Dani? É. Sim. Porque, assim, dos colegas que eu tive a oportunidade de sentar e explicar Entender. o que é de fato a essência do trabalho, eu nunca tive um que não entendi. gostasse, e muitos, inclusive, se tornaram colegas de ortomolecular. Que legal. Show. Porque, na verdade, pessoal, a gente não faz nada de estrombótico. Sim. Ortomolecular, basicamente, é a aplicação da bioquímica e da fisiologia. O problema é que, como qualquer profissão,
tem muitos vagabundo, tá? Infelizmente. Sim. Qualquer profissão tem mas isso. qualquer profissão. Isso Não aí é qualquer uma, bons não é e particularidade nossa. Ou né? que aplicam de alguma forma para ter resultados rápidos Que aplicam Dani de forma irresponsável. Sim. E que podem ter resultados ruins, ou podem não trazer os resultados que foram vendidos, né? Aí entra também a questão financeira na história, Sim. né? Ou então que vendem coisas que são mentiras mesmo. Sim. Isso, infelizmente, acontece bastante. Eu sei que isso atrapalha muito. Então, assim, quando a gente senta para mostrar, olha, nós vamos aplicar aqui princípios de bioquímica e fisiologia que está em qualquer livro. Sim. Não é um livro especial. Não tem um tomo ortomolecular dentro de uma pirâmide com os caras encapuzados. Não tem uma coisa apartada. Não é apartado de nada. Entendi. Né? Quando a gente consegue demonstrar isso, aí a coisa fica tranquila. Sim. Então, hoje, graças a Deus, eu gosto de uma situação onde muitos colegas que trabalham, vamos dizer assim, de forma mais ortodoxa, ou indicam, Sim. ou não se incomodam Sim. de que seus pacientes estejam sendo acompanhados Paralelamente. por mim em paralelo. Sim. Aham. A gente acaba tendo uma convivência muito, não é só pacífica, é construtiva. Sim. Né? Então, torna um processo mais eficaz até. Porque é uma coisa que a gente sempre fala. A ortomolecular ela tem 2 pontos focais iniciais. Um é ser complementar e o outro é ser preventiva. Sim. Então, é muito comum eu receber um paciente de outro colega, de uma especialidade específica, né? De um trabalho específico, onde eu entro com a ortomolecular e faço com que aquele trabalho se torne ainda mais eficaz. Certo. Acontece muito, por exemplo, na área de psiquiatria. Sim. A gente tem muitas coisas a fazer que fazem com que o tratamento do psiquiatra, que eu não vou mexer, o tratamento dele é o tratamento que ele determinou, Dentro com da que ele área. funcione melhor, porque nós vamos trabalhar em cima da fisiologia do paciente, num sentido mais... como se eu estivesse preparando um terreno para uma plantação. Sim. Aham. Né? Então, eu vou ali preparar aquele terreno de uma maneira a ele responder melhor ainda às medicações que foram prescritas. Aham. Né? Entendi. E isso serve para qualquer área, na cardiologia, na endocrinologia, tá? Não tem limite para onde a gente pode participar. Sim. Então, essas duas ideias de ser preventivo e ser complementar, elas são muito importantes, né, dentro da ortomolecular. É por aí. E aí, dentro desse universo, você falou sobre... existem pessoas que prometem coisas que não dá para cumprir e que as pessoas, às vezes, criam uma expectativa. Já chegou até você uma pessoa que queria um milagre? Assim, meu Deus, eu quero que você me molde. E complementando isso, eu acho que a Eu ortomolecular... preciso urgentemente. Isso é pra meio que semana diário. vem. Isso é meio que diário. Pra semana que vem, eu tô com pressa. Já tem 10 anos eu tentando me isso moldar que eu e ia não consigo. falar. Eu achei interessante o seu exemplo com relação à parte psiquiátrica e tudo, porque normalmente quando as pessoas pensam em ortomolecular, acho que imediatamente elas pensam em corpo. Em emagrecer, e ficar forte, fazer dieta, né? Então é legal que você também falou um pouco disso. Então, Excelente. provavelmente a sua demanda no escritório, no consultório, desculpe, chega muito do tipo, quero ficar magro. Demais. Isso eu diria que é 40% E não é só do isso nosso a público. ortomolecular, né? Não, e nem é esse o foco. Exato. É interessante falar Porque, isso. assim, primeiro o que Léo perguntou, isso é diário. Olha, eu estou há 40 anos todo descalifado, arrebentado, mas eu quero resolver em um mês. Isso é diário. Manca, capenga. Sabe? Sabe? Faço Igual bobagem há 50 anos, mas quero resolver em 50 dias. E aí tá aqui também, né? Na Isso é cabeça. diário, Tem é. 40 anos, a pessoa tem alguma coisa aqui dentro, né? Exatamente. Na cabeça da pessoa. Sempre. Né? Né? É onde nascem e morrem todos os problemas. Então, isso é diário. Com relação a essa ideia de que o pessoal busca muito por corpo, isso é muito frequente. Sim. Eu diria 40%, talvez 50% do público hoje busca isso. Porque, como eu já estou há mais tempo na área, eu sempre me posicionei a mostrar às pessoas que não era só isso, mas talvez alguém que tenha começado agora, 80% da procura seja essa. Sim, Porque, de fato, como você colocou, esse entendimento comum, ele existe. sim. As pessoas têm o entendimento de que o ortomolecular vai trabalhar aspectos de emagrecimento ou ganho de massa muscular e aspectos estéticos. Sim. E não é por aí. Faz também, né? Isso faz também. Mas não é só isso. Não, e Dani, com um detalhe, uma coisa que eu defendo muito quando eu estou dando curso para os colegas, eu falo sempre o seguinte, gente, o emagrecimento não deve ser o foco do trabalho. O emagrecimento, ele é um feliz resultado ou uma feliz consequência do resgate da saúde. Quando você foca no emagrecer pelo emagrecer, sempre vai dar errado. Sim.
Sempre vai dar errado. E eu sei que quem está assistindo a gente agora, ou está nos vendo, né? Você, se for naquela câmera ali ou naquela, você que está nos vendo agora vai pensar, não, comigo deu certo. Aí eu vou deixar aqui o desafio. Me fale daqui a 6 meses. Porque não funciona assim. Sim. Sabe, hoje a gente vê um processo de imbecilização do cuidado com a obesidade e a síndrome metabólica. Sim. Porque é a ideia cretina de vender milagres rápidos e de responsabilizar sempre alguma coisa que está fora da pessoa. É igual a você falando sobre isso, sobre dieta restritiva, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu já fiz umas 2 vezes assim, dieta restritiva no sentido, eu queria chegar a um corpo X de musculação, eu procurei uma nutri normal, que se diz nutri normal, assim, fiz a dieta, mas aí eu emagreci muito, certo? Fiquei muito magro, e eu sou alto, eu tenho 1,83, às vezes 84, não sei o que acontece, Depende de quem mede. Depende de quem mede, era 84, era 83. É uma questão quântica. E aí eu fiquei muito magro, e eu não achei bonito e tal. Aí eu falei, não, vou procurar uma nutri esportiva, porque eu sou um atleta. Mentira, não sou, mas... Queria ser. Falei, não, vou fazer um treino tão pesado e ela vai me... Não deu certo também, né? Essa questão porque, enfim, tinha um início assim, muito restritivo e também porque eu não conseguia sustentar isso. E eu sempre falo isso com as pessoas que querem fazer dieta, enfim, amigos assim, eu não sou da área, né? Mas, enfim, que é tipo assim, não vou comer isso e tal. E eu vejo no discurso de cortar várias coisas, de ir para as festas ou para os lugares e não comer nada, né? Não porque está de dieta. Eu falo, gente, dieta restritiva a gente não sustenta. Por muito tempo. Você não consegue... Foi bom você tocar nesse assunto. Você não consegue você segurar. Talvez tenha 2 contra aqui. Não é bem contra. Sabe o que não acontece, se sustenta. Dani? Aí o que é que eu penso? Que é daquele raciocínio, que pode ser leigo, porque realmente eu não sou da área, de que a gente realmente tem que se educar no sentido de criar o hábito de comer bem. Isso é com verdade. certeza. Porque se você restringe, você não sustenta aquilo. Você tem uma hora que você fala assim, eu quero comer um bolo inteiro de chocolate. Não precisa, você vai sentar Léo. e vai comer um bolo inteiro. Mas, Léo, olha, restrição por restrição nunca vai funcionar. Tudo é questão de proposta. Tem que ter um entendimento do processo. Então, assim, na hora que eu penso, vou fazer uma dieta para alcançar uma meta específica, se isso não estiver muito bem delimitado na minha cabeça, vai dar errado. Então, vamos lá. Por exemplo, todo mundo vê como restrição tirar carboidratos da dieta. Ninguém vê como restrição fazer uma dieta de 1.200 calorias no dia. Estranho, né? Também acho. Eu sou do time Adolfo, viu? Você entende? Não faz sentido. Ninguém vê como restrição você não comer carnes vermelhas e gorduras aparentes. Qualquer pensamento que eu vá usar para estabelecer um processo, por exemplo, de dieta, ele vai ter seleções. Sempre tem. Então, na verdade, não é restrição, é seleção. E as seleções têm porquês. Aí a gente cai de novo nas questões técnicas e nas vagabundagens. Tem gente que faz isso sabendo o que está fazendo. Falo agora dos profissionais. E tem gente que faz, mesmo sendo profissional, baseado na moda em 3 posts de Instagram que leu. Sim. E resume naquilo. Então, infelizmente, a gente cai quase sempre de novo na questão que qual é? Quem tem que orientar é o profissional. Mas o profissional que orienta, ele tem que ser orientado. Sim. Ele tem que saber o que está fazendo. E, infelizmente, o pessoal já é muito apressado. E gostam muito de falar na pressa do paciente que pede, mas eu falo também na pressa do profissional que vai orientar. Sim. E que vai prescrever. E que quer transformar essa pressa em velocidade de resultado. Para vender. Para vender. Está tudo errado. Então, assim, a gente precisava de um grande reset nesse sentido, um grande contra-alt-del aí. Ou então puxar a tomada da parede para começar tudo outra vez. Por questões de princípios. Então, por exemplo, vamos trabalhar, como hoje eu estava conversando com um paciente que ele faz carnivorismo exclusivo, né? Ele só come carnes e vísceras. Tá? É um dos pacientes mais saudáveis que eu vi nos últimos 20 anos. Eu estou dizendo que as pessoas façam isso? Não, essa foi a escolha dele. Tá? E ele fez essa escolha, buscou se informar com profissionais que trabalhavam com isso, para desenhar esse processo de transição para ele, e continua fazendo suas avaliações periódicas para ver os impactos disso na vida dele, se são positivos ou não, como está indo. Ele está ótimo. Mas só
Carne, Sem Carnes e massa, vísceras. sem... qual vermelha, branca ou só vermelha? Qualquer um. Principalmente vermelha, mas brancas Mas ele também. só come carne? É. Gente, isso pra mim é novidade. Esqueça a Isso. farinha, esqueça Minha cabeça macarrão. fez assim agora, puf. É porque Pois você está é. acostumado a ver vegano, né? Não, hoje eu já vi gente fazer dieta vegana, vegetariana. Nanana. Já Pois vi uma vez numa reportagem só fruta, ele só comia fruta. É uma péssima ideia. Péssima Né? ideia. Ele só comia fruta. E eu me senti na médica, tipo, péssimo. péssima ideia. Já sei tudo aqui. É porque eu realmente sou adepta da Mais do dieta carne, paleo, né? Não, assim, eu tô gordinha hoje, não sou mais referência, não tô fazendo dieta tem muito tempo. Nem tá gordinha, para com Não, isso. mas assim, para as pessoas entenderem que eu não tô fazendo, mas quando eu faço, de uma forma geral, assim, sempre é positivo para várias questões. Então, por exemplo, eu tenho ou tinha, não sei como é que a gente fala, SOP, que é ovários policísticos. O fato de consumir ou, na sua maioria, carne, proteína, me faz resolver esse lado. Entendeu? Ajuda, porque melhora muito. equilibra a insulina, né, e tal, então me ajuda. A parte neurológica também me ajuda, né, porque eu tenho um acompanhamento neurológico também e tal, então dizem que para quem tem epilepsia, por exemplo, comer proteína Uma tendência é mais muito legal. cetogênica. É mais interessante do que comer carboidrato. Então, eu comecei a ficar muito a par disso. Eu sou paciente de Adolfo desde muitos anos. Muito tempo. Então, eu já entrei nessa onda de pesquisar, de entender. Passei por vários nutricionistas, passei por vários outros médicos. E eu realmente sou metida besta de pesquisar. E realmente eu entendo e consigo ver hoje como ele me explicou. Que ele falou, aqueles 10 minutinhos que ele sentou e conversou comigo, ele me convenceu, ele me levou. Então, eu vi que melhorou para mim em vários aspectos. E aí, Adolfo é filho de nutricionista e é uma pessoa que conseguiu viver nesse mundo. A irmã dele também é nutricionista, Também, né? exato. E aí, ele conseguiu viver nessa balança do tipo, o que é legal e o que não é. Porque Adolfo pode falar melhor agora um pouco. Assim, eu ia para o nutricionista e me mandava comer tapioca de manhã. E tapioca, para mim, é péssimo, porque eu tenho ovários policísticos e dá pico de glicemia, eu tenho intolerância insulínica, como é que eu posso comer tapioca de manhã? Então, assim, tem essas coisas que me fizeram enxergar, e é o que eu era o falo. caminho Não são pra todos você. nutricionistas, não são todos profissionais. Existiram profissionais que eu, infelizmente, passei antes de Adolfo e que aconteceram essas coisas comigo. Então, assim, é legal você trazer isso, né? Assim, por exemplo, dá para ser saudável sendo vegano 100%? Dá para ser saudável comendo só carne? Dá. Mas precisa ter um acompanhamento, né? Perfeito, exatamente. Qual é a ideia? Olha só que interessante. Eu citei aqui um carnivorismo exclusivo. Sim. Você citou a paleo e a low carb. Aí Léo teve estranheza em ver o carnivorismo exclusivo. E falei da fruta também. E falou Da da fruta. fruta também. Vocês estão vendo várias tendências de pensamentos. Sim. Né? Cada tendência dessa tem seus porquês. E as pessoas fazem suas escolhas. E a gente tem que respeitar as escolhas de todo mundo. Eu tenho pacientes veganos. Não tem nenhum problema. Sim. Porque a gente cai exatamente onde você falou, Dani. Todo mundo precisa ter orientações de acordo com o que faz. Olha, o que você vai fazer tem esses prós e esses contras. Como é que a gente vai lidar com isso? E as projeções para o futuro também, né? E as projeções para o futuro. Mas até, Léo, eu digo assim, o grau de adequação. Isso é ou não adequado para você? Então, uma paciente Você de... suporta esse processo, né, de transição se e suporta manter e isso se nesse... cabe, Léo. Porque, repare, digamos que você chega e fala, olha, eu tenho ovários policísticos, eu tenho uma resistência insulínica absurda, realmente, alimentos de índice glicêmico elevado para você, a rigor, não são a melhor escolha. Na mão de um nutricionista habilidoso, dá para você comer qualquer coisa. Sim. Ele vai ter que desenhar aquilo para você. Ele pode fazer isso? Pode. E ele consegue? Consegue. Mas ele deve? Aí é uma questão que precisa ser respondida de acordo com cada caso. Então, é aí que eu queria chegar. Qualquer linha que você vai escolher, ela não pode ser escolhida porque eu trabalho com essa linha. Sim. Ela tem que ser escolhida porque aquilo é adequado para o paciente e o paciente se sente confortável, inclinado a realizar as coisas daquela maneira. Sim. Porque hoje o que acontece? A gente criou verdadeiras seitas, né? Então você tem a seita dos que pensam assim, a seita dos que pensam assado e cru e aí cozido. quem chega lá ele vai orientando, É aquele viés pastorando ali exclusivo. para aquele viés. E isso é estúpido. Aquele tratamento igual para todo mundo, né? Exato, isso é Não tem estúpido, individualização. não pode ser assim. Sim. Então, poxa, você vai ter sua tendência de trabalho natural, mas alguém chega pedindo algo que a sua tendência não atende.
ou você entrega para outra pessoa, você tem que ter outras opções para oferecer. Tem que ser desse jeito. Né? Então, hoje não é o que a gente vê. Até porque tem umas funções das redes sociais que eu acho engraçado. Né? Eu posso bloquear o que eu não quero ver. Né? Sim. Então, isso parece legal, né? Não. Isso é uma merda. Eu acho também. Porque você nunca vê nada que te contradiz. Aprende a ser contrariado. Exato. Você aprende a viver numa bolha ridícula e você acha que o mundo inteiro pensa igual a você. Não só bloquear, como o algoritmo também funciona. O algoritmo já faz. Se você só vê negócio de neném, negócio de neném não é todo dia. Se você só vê fisiculturismo, vai aparecer fisiculturismo todo dia. Isso estupidifica as pessoas. É verdade. Né? Não, isso concordo. Gera situações tão estúpidas como hoje você achar que no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você tem 2 grupos políticos, a direita e a esquerda. Isso é estúpido a um nível abissal. Você tem infinitos grupos de pensamentos políticos e sociais, não tem 2. Sim. Isso vale para a saúde, isso vale para qualquer tema. Né? Então, é justamente, temos que pensar como é que o paciente vai se alimentar? Mas não sei, depende. Aí tem um monte de coisas para a gente investigar, a começar pela anamnese, né? A começar por entender de fato seu paciente, quais são os demandas. A anamnese é a entrevista, né? Vale a pena a gente explicar. Justamente. A entrevista, o exame físico, tudo que couber, os exames laboratoriais. E aí todas as questões mais pessoais. Porque, por exemplo, chegasse para Léo hoje, fosse colocar ele numa dieta carnívora exclusiva, peraí. Só de tocar no tema já causou uma estranheza tão grande a ele que não é esse o caminho para ele agora. Isso. Se quisesse chegar nisso, se ele esboçasse, Dolfo, mas eu tenho interesse em alcançar esse tipo de comportamento. Tá bom, Léo, vamos fazer aqui vamos fazer um roadmap para você. Então, vamos lá fazer progressiva, uma né? progressão. Sim. E aí a gente poderia chegar nisso, poderia não chegar, mas de qualquer maneira a gente tem que pensar em como fazer. Sim. E isso tem que ser individual. Então, o ortomolecular também tem muito do resgate da individualização do processo de saúde. Olhar para a saúde, né? Mais do que olhar para a doença, que é importante também, mas assim já tem um monte de gente olhando, então vamos olhar para a saúde. E vamos individualizar isso de forma insana. Quanto mais individual, mais melhor. Você está pensando do jeito que seria o certo para o ortomolecular. Entendi. Você falou aí de exame, né? De como funciona, né? Vamos dizer, o procedimento, né? Aí me surge a questão. Normalmente, ou é o procedimento de a medicina ortomolecular entrar após um exame específico, um exame de sangue para verificar as condições para aí sim aplicar? E minha segunda pergunta acho que tem a ver também, né? Como você identifica que a pessoa está saudável, né? Você está no processo, a pessoa já entrou no processo, né, da medicina ortomolecular. Como você acompanha isso? Digo, não, é através desse tipo de exame ou através de qualquer outro tipo de mecanismo para saber se a pessoa está essas 2 perguntas saudável. Davam 2 palestras, né? Então... Que ótimo, vamos lá. Eu ia até complementar, mas não vou, já que tem 2 palestras. Não, mas eu vou resumir. Vamos lá. Pensando na abordagem, porque é importante a gente lembrar uma coisa. Não existe medicina ortomolecular. Sim. O que existe é a prática ortomolecular na medicina. Show. O Conselho de Medicina reconhece isso desde 1998. E tem pateta que até hoje fala que a ortomolecular não tem reconhecimento. Mentira, tem. Como prática terapêutica médica. Não é uma especialidade. Sim. Tá? Isso está lá. Resolução 1500 de 1998. Eu gravo até o número para ninguém poder encher minha paciência. Para você já jogar. E foi ratificado em 2010 e em 2012 de novo. Então, assim, tá tudo bonitinho lá. Sim. A prática ortomolecular, ela vai pressupor uma forma de pensar. Então, eu tenho como abordar um paciente de forma ortomolecular sem fazer exame nenhum inicialmente? Tenho. Porque, na verdade, as primeiras coisas que eu vou tratar é a reorganização dos seus hábitos de vida. Então, antes de pensar em prescrever qualquer coisa, tem que ver como é seu sono, como é sua alimentação, sua hidratação, funcionamento do seu intestino, seus exercícios físicos. A sua rotina, né? Sua rotina. O horário do seu exercício. Exato, tudo isso vai. Quanto tempo você trabalha? Cara, até quão feliz ou não você está com o seu trabalho, com sua vida pessoal, um casamento, uma relação familiar, tudo isso entra. Então, primeiro você tem que ter dimensão da vida da pessoa. Sim. É um trabalho que, nesse caso, não vai envolver nenhum exame num primeiro momento. Sim. Envolve muito leitura da pessoa, como ela fala, como ela se posiciona, onde estão as mãos dela, para onde ela está olhando, tudo isso a gente acaba considerando. Então, essa primeira abordagem pode ser por aí, e é assim que ela acontece.
A primeira, né? A primeira. Sim. Numa primeira consulta a gente já tem prescrição? Em geral, sim. Porque já dá para prescrever algumas coisas, algumas poucas coisas, baseado no que o paciente te fala e nas queixas e objetivos dele. Então, a gente já pode ter algumas condutas no início, sim, vão ser mais simples, mas já pode. E muita gente demanda isso. Sim. Porque muitas vezes o paciente ele já quer começar, ele quer ter alguma coisa para fazer, né? Sim. Ele quer ter aquela coisa que Uma significa. missão. Uma missão, é verdade. Ele é logo Igual quando a missão. gente vai fazer a aula de habilitação, assim, né? Primeira aula prática. Quando a minha aula, por exemplo, eu fui tomar a primeira aula lá e ele me explicando tudo, né, com o carro parado. Aí, no finalzinho, ele fez assim... A gente vai dar só uma dadazinha aqui. Por que você não me xingar, dizer que você também não fez alguma coisa, né? Da aula. Aí a gente fica na expectativa, né? Chegar lá e falar, eu quero que ele passe alguma coisa para Fazer eu começar. logo minha tarefa. Mas você vê como isso é interessante, isso tem um significado. Então, quando você tem aquela primeira prescrição, mesmo que mais simples, né? Mesmo que baseada apenas nas suas impressões ali na anamnese, aquilo já é meio como desce aquele start, aquela espoleta. Olha, eu comecei a me cuidar. Isso é importante. Sim. Então, isso a gente faz, tá? A segunda pergunta eu me perdi. Não, as perguntas foram se através do exame já dá para você saber. conseguiria Então, identificar. dá para começar mesmo sem exames E no específicos e segundo com momento? os exames, aí a gente vai entrar em nível de detalhe que é muito interessante. Porque o que acontece? Queixam muito que o ortomolecular pede muito exame. Eu dou curso de interpretação de exames. É isso, eu ia tocar nesse assunto, você dá curso. Eu dou curso disso. E eu falo, quanto mais informação sobre o paciente eu tiver, se eu souber usar a informação, melhor. Então, eu sempre falo para meus alunos, só não peça o que você não vai ter utilidade para interpretar e analisar seu paciente. Porque tem muito médico que reclama um pouco disso, de dizer assim, mas se o paciente não está sentindo nada, o que é que adianta o exame? Muita coisa. Não é? Várias pessoas eu já ouvi falar muito disso. Pois é. Tipo, mas pediu isso por quê? Você está sentindo o quê? É porque está pedindo, senão você não está sentindo nada. É que a diferença é de foco, Dani, sabe? A gente na faculdade aprende a pedir exame para identificar doenças. Sim. Isso é um uso muito importante. Sim. Não está errado, está certo. Só que quando você está fazendo um trabalho que envolve o foco na saúde, você está pedindo exames para interpretar como aquele organismo funciona. E prevenir também, né? Prevenir. Não resolver um problema de fato. Ou até resolver antes que ele apareça. Aconteça, exatamente. Não é? Então, é um raciocínio diferente. Sim. Então, quem está certo e quem está... Não tem certo e errado, não. Sim. São abordagens diferentes. Sim. Então, a gente faz uma investigação bioquímica bem detalhada para tentar entender, tanto quanto for possível, como é que aquele organismo funciona, sob os mais variados aspectos, de acordo com o trabalho que você vai desenvolver. Então, assim, são dois momentos diferentes. Tanto que a prescrição, depois dos exames, ela tende a mudar bastante. Sim. E a prescrição, ao longo do tratamento, ela pode mudar todas as vezes que você vira o paciente, porque os ajustes vão sendo feitos de acordo, inclusive, com as respostas. Tanto que uma das coisas que eu faço com a primeira prescrição, eu chamo ela também de sonda. Porque o feedback que o paciente me dá, quando ele volta do uso da primeira prescrição, é tanta informação para mim quanto são os resultados dos exames. Sim. Então, como ele se sentiu, né? Exato, ele tomou tal coisa, como é que ele se sentiu? Isso fala coisas importantes para mim. Então, tudo isso aí não deixa de ser, né? A prescrição é um processo ativo, eu já estou ali promovendo algum resultado, mas também é investigação. O feedback da prescrição também é investigação. E esse trabalho vai sendo desenvolvido. Aí eu falo sempre que onde é que conecta ortomolecular com o direito, né? Que no ortomolecular tudo é processo. Então, assim, não é uma coisa como você tem uma dor, toma analgésico, a dor passa. E aí, Não é assim. Na verdade, você tem saúde, ou você acha que tem um problema aqui ou ali, tem queixa, você quer melhorar algum aspecto, nós vamos interpretar como é que você funciona e vamos promover isso, usando o seu organismo como a ferramenta. Sim. Então, eu não vou corromper o seu organismo para funcionar como eu quero, eu vou ajudá-lo a funcionar como você quer. Né? Então, a ideia é por aí. Acho que eu respondi, né? Respondeu. Você estava falando aqui, eu estava pensando sobre, no início, né, quando você começou a falar, você falou sobre questão de informação mesmo. Não só no sentido dos colegas profissionais, mas das pessoas, no geral. Sim. Que, assim como eu, sabe quase zero. Né? Eu estou aqui ouvindo e estou aprendendo muita coisa.
Como seria assim? Claro que existe a internet, só que a internet tem coisas boas e coisas ruins, e fisicamente também. Mas para quem quer entender mais sobre, para chegar até a dizer assim, não, eu vou procurar o doutor lá. Eu ia perguntar isso. Vou procurar o doutor lá, porque eu já entendi Vou aqui mais ou procurar menos. ortomolecular. Em que momento procurar um ortomolecular? Seria a minha Excelente pergunta. Em que momento? E se a pessoa quiser pesquisar, por onde começar, assim? Por onde começar a procurar, Onde né? será? Eu, por exemplo, posso fazer um curso de alguma coisa que, mesmo não sendo médico, mas que eu tenho acesso a isso, né? E de que forma? É online, é físico, enfim. Né? Olha, essa pergunta é muito importante e igualmente difícil de responder. Porque nós temos um monte de profissionais hoje que fazem um trabalho muito legal de divulgação. Sim. Então, hoje você tem um monte de perfis no Instagram, você tem muita gente no YouTube fazendo trabalhos muito bacanas. Tá? Então, assim, se fosse para a gente fazer uma lista, é melhor a gente fazer essa lista e publicar, porque até para falar os nomes certinhos e não errar ninguém, mas eu já citaria de cara o Ícaro Alcântara, meu amigo lá de Brasília, né? O próprio Vitor Sorrentino, um cara bem famoso, faz um trabalho bem bacana, mas tem muita gente fazendo bons trabalhos na internet. Sim. O pessoal da Rebelião Saudável, que já é mais no sentido da alimentação, de viés mais paleocarnívoro, né? Tem lá o Henrique Altrão, o Marcelo Cardoso, o Felipe Viana, que é o Densa Nutrição, que a gente chama carinhosamente de Densinha. Né? Vou indicar aqui também Kátia Fávero, que é nutricionista em São Paulo. Justo, e bem lembrado. Muito legal também. Tem a Thalita do Metabolicamente, a Juliana Luciano, lá de João Pessoa. Então, assim... Tem muita gente. Tem muita gente. Tem o pessoal daqui, o Tássio Machado, o Júnior Brito, a Aline Asma, a Cristiane Bonfim. Então, é muita gente fazendo um bom trabalho. Tá? Graças a Deus, hoje em dia... É muita gente interessada em promover um negócio bacana. Cursos. Em geral, para profissionais, você vai ter muita coisa na FAPES, lá em São Paulo, fapes.net, onde você encontra o pessoal, que é a turma do Dr. Efraim Olzauer, que é um dos nossos patronos, vamos chamar assim. Sim. Né? Tudo que envolveu o Dr. Arthur Lemos, que é um dos nossos também, dos nossos grandes patronos. E para a Via Bioquímica, você vai estar atrás do Henry Okigami. Mas faça seu jabá também, diga seus cursos, onde você dá aula. Que tem gente que está fazendo medicina que pode estar atrás de fazer ortomolecular. Mas assim, ó, o Henry Okigami, o Luiz Moreira e o Léo Borba são 3 nomes que eu falo sempre para todo mundo procurar. Eu alimento o perfil no Instagram, DR Adolfo Duarte, né? E tem muita informação, tem muita live. Né? A pandemia me ensinou que fazer live é bacana, sabe? Então, tem muito material em vídeo, tanto de live quanto respondendo perguntas em vídeos curtos, e muito material escrito. Aqui lá no perfil, né, do Instagram, no perfil da clínica, que é Clínica Salos, com 2 L's e U, né? Salos. Né? Basicamente, são esses canais. Agora eu estou num trabalho justamente de desenvolvimento para poder incrementar o perfil e pegar o canal do YouTube e botar para andar. Então, em breve teremos mais, né, material aí para o pessoal poder ver, fora os cursos. Sim. Eu promovo vários cursos mais focados, no primeiro momento, em profissionais. Meu trabalho, quase 100% dele, ele é multiprofissional, então não é só para médico, nem só para nutricionista, é para profissionais de saúde, e eu acho isso importante, porque não tem por que a gente ficar restringindo, botando cercas no conhecimento, isso é estúpido. Né? E também tem porque a gente ficar aprendendo conhecimento, que agora eu vou falar para vocês uma frase de Confúcio, que ele dizia em 517 a.C., descendo a face norte da Montanha do Sul. Conhecimento é igual diarreia. Você só consegue prender por um tempo. Alguma hora você vai ter que soltar. Então, eu assim... aqui prestando atenção, achando que ia falar uma coisa assim, eu falei, pô, vou anotar Isso aqui. é Adolfo Duarte. Essa era a intenção. Para quem me segue nas redes sociais, sabe que eu tenho um quadro de frases, né? Aí eu boto a frase do mês, para eu acordar Aí e olhar. vai usar essa. Coloque essa, velho. Eu tava aqui, não, vou começar a anotar Vou aqui anotar. a frase dele, que eu vou botar um negócio assim para eu olhar, acordar e olhar, me inspirar. Mas é boa essa frase. Mas então Ai, tem Deus. os cursos para profissionais. Já fiz cursos para pessoas não profissionais na área e a gente está agora engajado nisso também. Então, muito foco no online, porque apesar de eu não gostar tanto, alcança mais pessoas. Sim.
mas estamos também com uma salinha ali para, de repente, voltar aos cursos presenciais, sempre com quórum pequeno. Sim. Eu tenho uma sala que a gente bota no máximo 10 alunos. Isso é muito bacana, pessoal, muito bacana. Para desenvolver, né? É bom, cara, porque Na você verdade, tá acho ali que junto. normalmente troca também, qualquer curso assim, enfim, que tem muita gente, normalmente não Alguém consegue. fica Não sem consegue. entender. Quando as salas são menores, sempre dá para desenvolver. Até no colégio mesmo, faculdade. Quando o público certeza. é menor, você É consegue menor. A desenvolver qualidade é melhor. É melhor. Sim. Então, estamos nessa pegada agora. Legal. Né? Então, desenvolvendo muita coisa, porque o processo aí da pandemia atrapalhou muito, né? Tirou Sim. a gente de alguns trilhos que a gente... Tava muito do indo. que eu estou falando já vinha fazendo. Sim. Né? E agora a gente está retomando. Então, com mais um pouquinho de dias, eu diria, a gente já tem novidades. Sim. Tá? Então, pessoal, segue lá o DR Adolfo Duarte, o Clínica Maravilha. Salos, para ver as novidades. Ficou faltando só uma perguntinha, que era quando procurar um ortomolecular, né? Sim, não. Que é tem que importantíssimo. responder. Aí é que tá. É difícil estabelecer Sim, um vai da critério. necessidade, né? Vai da necessidade e vai da sua inclinação, o que você busca. Porque a abordagem ortomolecular, ela demanda muito protagonismo. Então, o paciente é o agente do processo. Então, se você vai buscar um tratamento com abordagem ortomolecular, achando que você vai receber um comprimido e uma injeção mágica que vão resolver seu problema, esqueça. Isso não vai funcionar. Quem vende isso ou está iludido ou sabe tá que não iludido. funciona, mas não está se importando. É. Porque não é assim que funciona. Mudar comportamentos, mudar hábitos, é mudar a vida das pessoas. Isso depende muito de vontade. E Sim. vontade depende de motivo. Sim. Isso passa por um entendimento muito profundo do que passa na sua cabeça. A maior parte de nós não sabe o que passa na nossa cabeça direito. Eu sei que parece uma maluquice, mas não é. Não, mas É faz verdade. sentido. Não é? Faz todo sentido. Então, é por isso que eu falo. A abordagem multiprofissional, a presença, nesse caso, por exemplo, do profissional de psicologia, Sim. de um bom coach. E vocês Né? têm essas Temos isso lá nas interdisciplinas salas. lá? Exato. É uma coisa interdisciplinar, né, na clínica. Multiprofissional. É multiprofissional. Lá a gente tem coach clássica, não é as modinhas que apareceram depois, né? Nós temos psicólogas, nós temos nutricionistas, o médico, né? E a gente tem uma rede de fisioterapeuta que trabalha com análise instrumental do processo de estresse, um negócio Sim. muito legal. E temos uma rede de referências enorme. Hoje em dia, até eu nem sei te dizer quantos profissionais fazem parte dessa rede de referências que a gente se comunica a todo mundo. Sim. Então, a integração, ela é factual. Ela não é só um fetiche, ela não é só um tesão abstrato. Né? A nossa integração, ela é factual. Os profissionais realmente se comunicam, eles realmente entendem o que uns e os outros fazem e como é que a gente faz para conectar tudo isso. Então, essa é a proposta da gente, né? Saúde integrada é nesse sentido. Né? A gente É o usa esse slogan, termo. né, da clínica. É o slogan da clínica. A gente usa esse termo desde a primeira clínica que minha mãe abriu. Sim. Então, esse termo surgiu na minha vida, eu tinha 13 para 14 anos. Sim. Né? E o 13 para 14 anos, pessoal, ficou há muito tempo atrás. Então, é uma coisa que realmente é esse o caminho, essa é a ideia. A gente oferece tudo isso lá na clínica. Quem precisar, vai ser uma satisfação receber. Da mesma forma que no perfil do Instagram, nos 2 perfis, a gente tira dúvidas, a gente responde quaisquer perguntas. Então, quem tiver interesse em tirar dúvidas, saber mais detalhes e tal, por favor, acessa por lá. Viu que está Que Show de tranquilo. bola. Mas vem cá, você falou sobre... Você diz que tem 20 anos de trabalhando... Vou fazer 20 anos De formado em formado, medicina. mas Em trabalhava medicina, com a Trabalhando mãe. nessa área, 31. Era a época de trainee com a mãe. Época de grumete, escudeiro. Naquele início, por óbvio, tinha pouca coisa sobre, né? E você já falou hoje que tem vários cursos, enfim, nesse início lá, se comparado agora, você acredita que ainda com a resistência é mais aceitável, muito mais aceitável do que aquele período? É uma pergunta. E a outra pergunta é, naquele período, lá no iniciozinho, qual era a maior dificuldade que você sentia assim, de realmente implementar isso como algo, não só no sentido
do que você acreditava, no sentido da saúde, como no sentido financeiro mesmo, né? Perfeito, De perfeito. como isso, né? Cara, excelente. Hoje em dia, é tudo muito mais aceito, por força, inclusive, do próprio público, mas é tudo também mais exposto. Sim. Então, você encontra mais aliados e você encontra mais inimigos, mais detratores. Naquela época, era muito mais difícil você mostrar a veracidade, a utilidade do que você tinha para oferecer. Até porque não tinha essa rede de informação circulando em torno de todo mundo. Sim. Mas também, alguém para te bater era mais complicado. Sim. Porque também não tinha por onde. O Escondidinho. negócio era mais na encolha, né? Sim. Hoje em dia, não. Então, assim, eu me sinto hoje muito mais confortável para trabalhar. Sim. Também porque, nesse tempo todo, a minha experiência aumentou muito, então, argumentar para mim hoje é muito diferente de argumentar 20 anos atrás. Então, passa por aí. Então, hoje eu acho mais confortável para a gente trabalhar, também pelo reconhecimento do Conselho, também por todas as demonstrações práticas que a gente teve ao longo do tempo das funcionalidades. Muita coisa que nasceu no ortomolecular hoje é usada na medicina, digamos, ortodoxa, e às vezes quem usa nem sabe que veio de lá. Isso acontece demais. Como, tá? por exemplo? Aí você dá um pulo do galho assim, você me Lembra? critica, mas opa! Pois Tá vendo é, aqui? pois fazenda. é. Não, são coisas que vieram muito da parte ortomolecular e esportiva, como o uso de sulfato de glucosamina para dores articulares, uso do colágeno tipo 2 para dores articulares, como o uso do ácido lipoico para neuropatia diabética. Tem uma série de coisas, né? Hoje vocês veem muita gente falar em probióticos, vamos usar probióticos, isso tudo. Quem defendia essas bandeiras, vamos chamar assim, né? Não gosto disso, mas era o pessoal do ortomolecular. Né? Depois o pessoal da nutrição funcional, que querendo ou não, nasceu ali no seio da ortomolecular. Né? Eu pude presenciar essas coisas. A parte brasileira, porque não foi só aqui, na verdade, isso veio muito de fora também. Mas, assim, é isso. Hoje é mais fácil. Hoje é bem mais tranquilo. Hoje é bem mais tranquilo, por mais incivilizados que sejam as abordagens de vez em quando, mas hoje é mais tranquilo, né? Eu queria entrar em outro assunto polêmico aqui. Polêmico porque tem gente que acha que é errado, tem gente que acha que é certo. Sobre hormônio. Sobre bomba, sobre, sei lá, oxandrolona, tomar testosterona e etc. O que é que você acha disso? Vamos lá. O ortomolecular realmente trabalha com isso? Isso é Essas ruim? substâncias são realmente endemoniadas e não devem ser usadas em forma nenhuma. Vamos Isso lá, são assuntos que estão em excelente. alta, né? Que é Muito. todo mundo querendo tomar. Todo mundo querendo, mulher querendo tomar hormônio de qualquer De todo jeito. jeito. Botar o chipzinho da beleza também. Foi bom você perguntar isso. Cara. Da beleza, é um bom assunto. Bom assunto. O que acontece? Todos esses hormônios ou ditas bombas, né, são remédios Sim, que têm aplicações na medicina. sim, O problema é o desvio da função, certo. né, o desvio da finalidade. Existem profissionais que trabalham com isso, que cuidam de outros profissionais, no caso do esporte. E isso é um uso específico. Eu não vou criticar as escolhas individuais, não. Sim, Tá? Mas não é a maneira como eu trabalho. sim. Então, existem essas aplicabilidades? Existe. É o que a ortomolecular se dispõe a fazer? Não, não é. Então, isso já não entra, digamos, no que seria um raciocínio ortomolecular. Porque qual é a ideia do ortomolecular? Eu vou pegar o meu paciente, favorecer o funcionamento o melhor possível do organismo dele. Então, eu estou ali modulando as funções, eu estou ajustando os hábitos, vitaminas, minerais, aminoácidos, talvez usar algum fitoterápico, algo do gênero, para poder favorecer o funcionamento próprio do organismo dele. E se eu chego num momento onde isso não é mais possível, eu posso trabalhar com a reposição. Sim. Repor é recolocar o que existia, Não é? certo? Botar pra alinhar. Não é botar para lascar. Então, assim, Pra alinhar. é para alinhar, é para harmonizar. Então, esse é o trabalho que eu diria é o trabalho ortomolecular. Certo. Quando a gente fala nos chips, não são chips. São implantes. Certo. Tá? Não tem nada É eletrônico importante. ali. Não tem nada eletrônico Que eu nunca ali. nem vi. Então é pois. importante dizer. Você tem hoje dois tipos.
Você tem os não absorvíveis, que em geral são dutos de silástico, que é um silicone elástico, que ali dentro tem, por exemplo, um hormônio para fazer uma liberação lenta daquilo, então você coloca aquilo sob a pele e fica liberando aquela substância, aquele hormônio, por exemplo. Anticoncepcional que é assim, né? Tem. Que é assim. Eles é a mesma coisa, só que voltado para isso, né? Aí é o que você quer fazer com aquilo. Sim, Então, é você tipo uma tem- regulagem, né? É uma regulagem ou uma finalidade. Então, Sim, por sim. exemplo, como o Léo falou, tem anticoncepcional que é assim, Sim, tem reposição hormonal que a gente faz assim. E tem hoje os pellets, que são como se fossem comprimidos que você coloca embaixo da pele e que a diferença é que ele vai dissolvendo, você não precisa depois se preocupar em tirar ou não aquele dutozinho Porque Sim. ele vai que fica ali, porque ele desaparece. Né? Entendi. A finalidade desses implantes, em muito, é dar conforto. Sim. Né? Então, por exemplo, você colocou aquilo ali embaixo da pele, vai ficar ali liberando durante um tempo, você não precisa se preocupar em tomar Tomar nada. remédio. É porque em ninguém fazer tem nada. tempo, todo mundo tá correndo, ninguém não sei o que. Pois é. Tem coisas que são até estratégicas, sabe, Léo, de se fazer assim, mas assim, é muito menos do que se tem feito. Sim. Porque esse é um tema que caiu muito hoje numa questão comercial. Sim. E é por isso que a gente vê também algumas associações médicas se colocarem Contra. de uma forma também errada, porque aquele contra por ser contra, eu sou contra, também não pode ser assim. Sim. Mas trazer discussão é importante, Sim. porque são recursos fantásticos, mas Se bem aplicados. Se bem aplicados. Estão sendo desvirtuados. E se for muito desvirtuado, alguma hora você vai ter aí uma proibição, uma limitação de uso que vai Que ser é ruim sempre pra todo ruim mundo. para todo mundo. Sim. Então, a ideia é ter bom senso Certo. para usar essas coisas. Então, o uso desses hormônios como reposição, o que a gente chamava antes de bioidênticos, depois começou a se chamar de isomoleculares, tal, que a gente fala que são as bases micronizadas dos hormônios, em muito no início, só quem fazia, não exclusivamente, mas em muito, era o pessoal dedicado ao ortomolecular. E hoje você vê isso ser usado por diversos outros médicos, diversas outras áreas, dentro da mesma ideia. Sim. Fazer uma reposição. Vai ser um implante, vai ser um gel, vai ser um sublingual, vai ser uma injeção, vai ser o que quer que seja. Você vai usar esses recursos nesse raciocínio. Você está vindo da ideia do que a ortomolecular trouxe lá atrás. Eu trabalho com essas reposições desde quando eu comecei a trabalhar. Sim. Então, assim, é isso. O hormônio é isso. Então, o uso, vamos chamar de recreativo ou estético dos hormônios, é isso que a gente preconiza? Não. Sim. Que não é para alinhar, vai botar para torar. É justo? Não é o que a gente preconiza. Sim. Né? Não é o tipo de prescrição que eu faço. Isso existe? Existe. Está certo ou errado? Aí já é outra questão. Sim. Certo? Eu uso off-label. Sim, tem milhares de coisas que se usa de forma off-label. Então, eu não sou juiz, eu não tenho que estar julgando isso. Com certeza. Sabe? Aí vão ser as escolhas tanto dos pacientes quanto principalmente dos profissionais que decidam dar-lhes o suporte. Sim. Né? E isso aí E esclarecer também as consequências. Que tem precisa ser feito. Porque como é um medicamento, tudo tem um efeito colateral, né? De fato. Né? Então, qualquer coisa, até uma Novalgina que você toma, pode ter um efeito colateral. Pode. E assim, aí? quando a gente fala em hormônios, a gente fala em sinalizadores celulares muito importantes para a manutenção da saúde, da vitalidade e das suas capacidades físicas. Eu sou um fã incondicional da modulação e da reposição hormonal feitas de uma forma sensata, dentro do que é necessário. Sim. Então, assim, atendendo essas premissas, acho que tudo fica bom. Porque eu falo sempre, pessoal, gente, todo tipo de prescrição, ou todo tipo de produto que possa ser prescrito, ele por si é bom. O que não presta, às vezes, é o prescritor. Mas, É aquela assim, questão do bom senso, nem tudo. Né? Tudo existe. A culpa não é do remédio, Não é né? do remédio, não é da lei, não é do. É do como a gente usa aquilo, né? A culpa não contra... é da arma, né? A culpa é de quem Atira. puxou o gatilho. Então, é por aí o pensamento, Certo. sabe? Então, gosto de tudo, desde que seja usado dentro da sua finalidade o máximo possível, da forma sensata. É por aí. Legal. Rapaz, eu poderia tem continuar Como é? Diga. conversando a aqui pergunta. mas enfim, acho que a gente está meio que encerrando, né? Meio caminhando Pelo pro final. Assim, enfim, também, né? Tem outros compromissos, gente, também, né? O Como cara é importante. Tem que dar aula estouradíssimo. agora, não sei o quê. Inclusive, né? Você é professor, né? Eu sou curioso.
Curioso. Eu sou curioso. Eu ajudo os outros a aprender junto comigo. Fora atender da aula Os também. cursos, né, que ele faz. E a gente não vai prender mais tanto ele assim, né? Mas para finalizar, né? Novamente, diga, né? Onde encontrar. Né? Pronto, tá Você, certo. as Redes sociais. o E site deixar, de da- repente, uma dica, alguma coisa para quem está começando nessa área. Para poder Pronto. Essas finalizar. considerações finais que você acha legal de dizer. Excelente. 2 canais para encontrar a gente. Clínica Salos, com 2 L's e U, No Instagram. no Instagram. DR Adolfo Duarte, no Instagram. Lá na bio tem um linkzinho, número de telefone, tudo fácil por ali se encontra. A clínica, né, que A tem o endereço, você Clínica pode que dar. é aqui no Itaigara, Exatamente. né, no Complexo Odontomédico Itaigara, edifício Luiz Pasteur, sala 201. Pronto. Tranquilo, em Salvador. Em Salvador. Né? Que a internet podem assistir a gente em qualquer lugar. Então, se você está no Sri Lanka, você tem que vir para Salvador. Ou então fazer eu uma consulta te online. atendo online também, pode ser. Não tem problema nenhum. Organiza-se o fuso horário, tá tudo Exato. certo. Não tem problema. É E dica para quem está começando. Estude fisiologia e bioquímica. É por aí, né? Só isso. Até porque só isso já vai tomar quase todo o tempo da sua vida. É muita coisa. Estude fisiologia e bioquímica. E uma frase que eu gosto muito, Léo que gosta das frases. Toda vez que você tiver. Vou anotar. Toda vez que você tiver certeza sobre alguma coisa, comece a estudar tudo de novo. Boa Essa é frase. importante. Boa frase. Boa Botar lá, maneira de botar lá fechar. no meu quadro, né? Queria agradecer muito, Adolfo. A gente ficou gente. muito feliz com sua participação Eu aqui que hoje. agradeço. Meu parceiro Léo foi ótimo mais uma Foi vez. ótimo mesmo. Assim, eu totalmente leigo, você vê que ela já sabia algumas coisas. Né? essa Mas mentira, eu aprendi já. Ela é muita coisa. escolada, ela já sabe. Eu também estava aqui, fiquei muito, enfim, impressionado Que e bom. também esclarecido sobre muitas coisas que eu desconhecia, né? E alguns preconceitos também que eu tinha sobre. Mas eu achei assim, acho que até eu vou marcar um... Que bom. Vai que, né? Agora eu vou fazer Negócio nosso jabá. Não esqueçam de Se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais. @tagcast. Tagcast. Dê sua rede social. @Leosan Paralelo. E @Dani.alencar_. Tem que seguir, galera. Todo mundo Até o aqui. próximo EP, gente. Beijo, Tchau. até mais.